cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, vou estar compartilhando aqui rápido, para não perder muito tempo, essa passagem que se encontra em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 50. Vou estar lendo aqui sem perda de tempo, irmãos, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem Maria. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o encontraram, se surpreenderam, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizias. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submissos, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Só até aqui, pode se sentar. Irmãos, como a gente sabemos, né, a Páscoa era uma festa que, desde lá da época do Egito, né, quando o povo saiu da escravidão, Deus mandou eles ir celebrar a Páscoa, né, no deserto, né, matar um cordeiro, matar uma carne e celebrar a Páscoa ao Senhor. E a tradição humana, né, que a gente vê nos dias de hoje, a Páscoa não pode comer carne, mas Deus mandou matar a carne e celebrar a Páscoa a Ele. E se a gente for ver aqui, meus irmãos, era uma festa que durava 7 anos. 7 dias. Era uma festa que durava 7 dias. E como eles tinham costume, os judeus naquela época, Maria e José e o menino Jesus, porque aqui diz que ele já estava na idade de 12 anos e ele crescia em espírito. Então eles pensaram assim: não, já dá para levar ele para a festa. Então levaram Jesus para a festa, né? Levaram Jesus lá para a festa, ficaram lá os 7 dias e tal, fizeram o que tinha que fazer, mataram o cordeiro, apresentaram oferta para Deus, louvaram com os levitas e tudo e tal. E na hora de vir embora, eles esqueceram Jesus. Eles achavam que Jesus estava vindo junto com ele no caminho, mas Jesus não estava vindo junto com eles. E depois, quando eles caminharam, né, na distância de um dia, eles lembraram e olharam para trás, foram procurar nos amigos, foram procurar nos parentes e não acharam Jesus. Então aqui a gente vai ver no texto que eles voltaram até o templo, voltaram até Jerusalém, que é onde Jesus foi visto da última vez, e lá eles encontraram Jesus. E com essa passagem aqui, meus irmãos, eu separei aqui 3 pontos, que eu vou estar contando rápido por causa do tempo, para nós pensar um pouco, né? Porque diante dessa passagem eu tirei 3 pontos aqui. O primeiro é esse: é fácil perder Jesus na religião. Maria e José deixaram Jesus e não perceberam. Eles estavam muito ocupados e distraídos, né? Que acabaram deixando Jesus lá. Eles estavam preocupados com a religião, eles estavam preocupados com o que eles estavam fazendo, com as tradições dele, e nem perceberam que Jesus acabou ficando lá. E muitas das vezes a gente vê, meus irmãos, que a religião, ela passa a falsa impressão do Jesus está conosco. E muitas das vezes a gente acaba saindo do culto e esquece Jesus lá. A gente vai lá pro culto, faz o que faz, adora a Deus, louva Ele, ora a Ele, busca Ele, canta para Ele, dá saudação para Ele, e quando vai embora, esquece Ele lá. Porque nesse momento Jesus, ele está aqui conosco, Ele está aqui com a gente agora, porque a Bíblia diz que quando 2 ou mais está reunido em seu nome, ali eu lhe farei presente. Mas muitas das vezes a gente acaba ficando muito preocupado com essas coisas e acaba indo embora e deixando Jesus. E como eu sei que a pessoa esquece Jesus? A pessoa no culto é uma bênção.
é uma bênção, bate palma, fala com todo mundo. Lá fora tá falando palavrão. A pessoa na igreja é uma bênção, trata todo mundo bem. Em casa trata a esposa como fosse um cachorro, como fosse um nada. A pessoa na igreja é uma bênção, fala com todo mundo, canta para Deus. E lá fora tá cantando pro mundo, tá cantando funk, tá cantando músicas que Deus odeia. Então assim, essas pessoas acham que tá levando Jesus junto. Mas Jesus, ele ficou no culto. Jesus, ele ficou no templo. Jesus, ele ficou lá em Jerusalém. E como que eu sei disso também, meus irmãos? Porque muita gente que acha que só porque foi batizado, participa de todos os cultos, eu vou todo domingo, eu vou toda terça, eu vou toda segunda, acha que já tem Jesus e acha que está salvo. E não é verdade isso. Porque Jesus, ele vai salvar só quem ele conhece. E por que eu digo isso? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, lá está falando que ele diz, naquele grande dia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque lá ele fala que no dia do julgamento muitos vão falar para ele: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos milagres, maravilhas. Isso é coisa de crente ou é coisa de ímpio? Quem faz isso é crente. Verdade. Crente que expulsa demônio. Isso mesmo. Crente que profetiza. Crente que faz milagres e maravilhas em nome de Jesus. E Jesus naquele dia vai falar para esses: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, anda verdadeiramente com o Senhor. Nem todo aquele que diz eu estou no culto, eu estou com o Senhor, leva Jesus para sua casa, leva Jesus no seu caminhar diário. Nem todo aqueles diz. Então Jesus só vai salvar quem ele conhece. E aí eu que estou falando, não é eu que estou falando, o que está falando é a palavra dele. Mateus 7, versículo 22 e 23. Maria, se a gente for ver também, Maria ele estava numa festa para Deus, no templo de Deus, adorando a Deus, mas esqueceu Jesus lá, não levou Jesus. Muitas das vezes a gente faz isso. Estamos cultuando aqui para Deus, oferecendo nosso louvor para Deus. E Jesus está conosco aqui. E quando nós for embora, vamos esquecer Ele ou vamos levar Ele junto? Vamos levar ele junto. Então, meus irmãos, tem uma história que eu ouvi uma vez. Um garotinho, ele chega no pastor e fala assim pro pastor, né? Fala: pastor, eu queria que meu pai morasse aqui na igreja. Aí o pastor fica sem entender nada e fala: como assim? Por que você queria que seu pai morasse aqui na igreja? Porque quando ele está aqui, ele é bonzinho, ele não xinga minha mãe, não me bate. Quando ele está em casa, ele me bate e xinga minha mãe. Por que ele faz isso? Porque ele não levou Jesus. Porque ele só está com Jesus no culto. E esquece Jesus no culto e não leva Jesus para casa, meus irmãos. Então, irmãos, o segundo ponto é: não procure Jesus nas pessoas. Não procure Jesus nas pessoas. Quando percebemos que Jesus não estava, quando eles perceberam que Jesus não estava mais com eles procuraram entre os amigos e parentes. Se a gente for ver no versículo 44, ele vai procurar lá. Eles vão procurar entre os parentes e os amigos. É difícil a gente achar Jesus em meio dos parentes. É difícil. Quem aqui for visitar um parente mundano vai achar Jesus lá? Não vai achar. Não vai achar. E muitas das vezes a gente olha por mão da caminhada e procura Jesus lá também. A gente não vai achar Jesus lá. Não vai achar. Por que não vai achar? Porque ele não é Jesus. A gente pode ver alguma semelhança, mas não vai ver Jesus. Porque o único perfeito é Jesus. E o irmão, ele pode errar, ele pode cair a qualquer momento. Já Jesus não. Então, se eu for no meu irmão de caminhada procurar ele, Jesus não vai estar lá. Porque ele não é Jesus. Ele não é Jesus. Amigos, também não é Jesus. E muitas vezes a gente vê que tem gente que procura Jesus em pastores, em pregadores no YouTube, em copos d'água ungidos, e terços e cordões e tatuagem com o nome de Jesus, e aquelas igrejas que é pouca palavra e muito fogo, e acha que Jesus está lá. Mas Jesus não está lá. Não espere encontrar Jesus dessa maneira. A gente pode rodear o mundo inteiro, e de pessoa em pessoa, e de lugar em lugar, e a tendência é de se decepcionar, porque Jesus não vai estar lá. A gente pode ir num lugar que pode ter uma paz momentânea, uma paz passageira. Aí a gente pode ter a leve impressão achando que Jesus está lá.
Por quê? Por causa da paz. E se a gente for ver, essa paz não é duradoura, que nem a de Cristo. Essa paz é simplesmente momentânea. A gente pode ir em alguma religião, alguma outra religião, achando que Jesus está lá. Porque o pessoal faz coisa de bem, ninguém mata, ninguém rouba, mas Jesus não está lá. E não é a religião que vai salvar ninguém, quem vai salvar é Jesus. Jesus que vai salvar, é Jesus que leva para o céu, e não a religião. Porque se não fosse ele que levasse para o céu, ele não ia falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão ele não falaria isso, ele ia falar, a religião salva. Segue a lei certinho que ela vai te salvar. Não, porque se a gente for tentar seguir a lei certinho, a gente não consegue. Por isso que ele veio e morreu por nós. Porque se a gente for tentar seguir, a gente não vai conseguir. Por isso que ele veio, seguiu a lei por nós, morreu por nós, e é ele que salva nós. E não a religião, meus irmãos. E não a religião. Agora o terceiro ponto aqui, já para encerrar, porque o tempo já foi embora, né? E o terceiro ponto é, Jesus está onde sempre esteve. Jesus está onde ele sempre esteve. Depois de 3 dias de busca, ela percebeu que Jesus estava no mesmo lugar onde ela havia visto ele antes. Então, há quanto tempo a gente está andando pensando que Jesus está conosco? Em quanto tempo a gente vai continuar nesse engano, buscando Jesus em lugares que ele não está? Porque se a gente for fazer que nem Maria, voltar no lugar que a gente já viu ele antes, ele vai estar lá. Pode ter certeza que ele vai estar lá. Eles ficaram um dia inteiro andando para depois perceber que Jesus não estava mais com eles. E nós, quantos dias a gente está andando, quantos meses, quantos anos que a gente está andando e não percebeu ainda que Jesus não está conosco? Então, irmãos, a gente pode caminhar de caminho em caminho, religião em religião, igreja em igreja, pessoa em pessoa procurando Jesus, mas não vai achar Jesus. Por quê? Porque ele está no mesmo lugar que sempre esteve. E onde foi que você perdeu Jesus? A minha pergunta é essa nessa noite. Onde foi que você perdeu Jesus? Se você perdeu Jesus fazendo tudo aquilo que você fazia antes quando você via ele, vá fazer de novo que ele está lá. Se você encontrava Jesus quando você dobrava seu joelho de madrugada e orava a ele, sentia a presença dele, faça de novo que ele vai estar lá. Se você, irmão, encontrava Jesus quando você ia para o culto, entregava de todo o coração, depois voltava para casa salmodiando e conversando com ele, vá fazer de novo que é lá que ele está. Se você encontrava Jesus quando você meditava e buscava na Bíblia, na palavra dele, vá fazer de novo que é lá que ele está. E Jesus está lá naquele mesmo lugar que sempre esteve, irmãos, esperando. Ele está lá esperando. E de lá ele não saiu. Ele está lá esperando até que você volte a caminhar com ele, até que você volte a servir a ele, e até que você volte a se entregar por inteiro para ele, porque na eternidade ele quer que você esteja com ele. Já foi dito aqui nessa noite que ele quer nos levar. Então ele está naquele mesmo lugar onde você havia visto ele antes, e ele quer te levar para a eternidade junto com ele. Volta, meus irmãos, volta do local da adoração junto com ele. Não vamos fazer que nem Maria e José, ir para o lugar da adoração, ir para o lugar da religião e ir embora e esquecer Jesus. Então vamos voltar hoje, nessa noite, com Jesus para casa. Vamos voltar com ele, não vamos deixar ele aqui, não vamos esquecer ele aqui, porque na eternidade ele quer que a gente esteja também com ele. Então para ele estar com ele, para a gente estar com ele na eternidade, ele tem que primeiro nos conhecer. E como que ele vai nos conhecer? A gente levando ele para nossa casa, a gente levando ele para o nosso trabalho, a gente levando ele para todo lugar que a gente for, porque é isso que ele quer, é isso que ele quer que a gente faça. E não só vir aqui adorar, louvar, cantar e depois ir embora e fazer tudo que o mundo gosta. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente faça o que ele gosta aqui, e quer que a gente faça o que ele gosta nas nossas casas, no nosso emprego, o tempo inteiro, porque ele quer que a gente esteja com ele o tempo todo, para reinar com ele o tempo inteiro, meus irmãos, para nunca mais se afastar dele. E é lá que ele está, meus irmãos, esperando a eu e esperando você, para que a gente vá lá onde foi o último lugar que a gente viu ele pela última vez, meus irmãos. Então, irmãos, eu já encerro aqui, já passando para o nosso pastor. E lembre-se, irmão, nessa noite, vamos levar Jesus junto conosco, não vamos esquecer dele. Quando terminar esse culto aqui, eu quero que você fale no seu coração: Senhor Jesus, me acompanha até em casa.
Senhor Jesus, fique comigo na minha casa. Senhor Jesus, ande comigo no dia a dia. Senhor Jesus, me ajuda a caminhar contigo, embora que eu tropece, embora que eu caia, embora que eu balance para um lado para o outro. Eu não quero sair do seu caminho, eu quero continuar no seu caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Porque se a gente for ver, irmãos, naquela passagem que Jesus dispensa os discípulos, né, por conta da palavra dura que ele solta, o pessoal pega e vai embora. Eles não gostaram, não. Jesus vai e fala para eles lá que eles só estavam procurando ele pelo interesse, né? Só estavam procurando ele por conta dos pães e dos milagres. Jesus fala isso para eles e eles não gostam, não, já vão embora. Fala, dura isso de ouvir, não quer saber. Aí ficam os 12 lá. E o que os 12 falam? Aí Jesus fala para eles primeiro: e vocês? Vocês não vão embora, não? Aí Pedro pega e fala: para onde iremos, que só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde iremos, que só o Senhor é o caminho que leva para a vida eterna? Para onde iremos, meu Senhor? E assim, eu agradeço pela minha oportunidade e já entrego para o nosso pastor. Meu Deus.